Como é bom estar aqui com você mais uma vez para responder as suas perguntas com a palavra de Deus. Afinal, a palavra de Deus sempre tem resposta ao nosso coração. E a pergunta do nosso ouvinte hoje é: o que significa profetas maiores e profetas menores? Excelente pergunta. Bom, quando nós vemos a divisão da Bíblia, no Antigo Testamento você vai ter a primeira divisão, que é o Pentateuco, você vai ter os livros históricos, os livros poéticos, e depois tem essas duas divisões na Bíblia dos profetas maiores e os profetas menores. Dentre os profetas maiores nós temos Isaías, temos Jeremias, temos Ezequiel. Dentro dos profetas menores nós temos, por exemplo, Oséias, nós temos Joel, nós temos Amós, Abacuque. Quando é usado o termo profetas maiores e profetas menores, não está falando a respeito da dimensão do ministério deles. Não é que Isaías era ou teve um ministério maior do que o ministério de Abacuque, ou que Amós teve um ministério menor do que o ministério de Ezequiel, mas está fazendo alusão diretamente ao tamanho do livro. Você vai perceber que esses livros dos profetas maiores são livros que têm muitos capítulos. Isaías, mais de 60 capítulos, Ezequiel, mais de 40 capítulos, e os profetas menores muitas vezes têm 3 capítulos, 1 capítulo, 5 capítulos, ou seja, é a quantidade de escritos que temos registrado desses profetas. O ministério profético, ele foi e é extremamente importante na história de Deus na humanidade. E quando falamos desse período ou dessa divisão que está no Antigo Testamento, estamos falando da vida e do ministério dos profetas na história de Israel. Os profetas na história de Israel tinham um papel extremamente relevante, porque era através deles que Deus comunicava ao seu povo o seu conselho. Deus comunicava ao seu povo a sua vontade. O profeta era como se fosse a voz de Deus no meio do povo. Através desses profetas, tanto os maiores quanto os menores, Deus pôde trazer conselhos, palavras de orientação, palavras de exortação, alinhamentos ao povo de Israel e até mesmo a outras nações, porque através desses escritos nós vemos não apenas predições do futuro daquela nação, mas também vemos conselhos de Deus para o presente, para aquilo que eles estavam vivendo naquele momento, e interpretações do passado, uma forma de compreender o que Deus estava fazendo ou qual era a vontade de Deus naquilo que aquele povo viveu no seu passado, na sua história. Através dos escritos proféticos para nós hoje, eles são uma testificação de que muito do que estava escrito ou que foi declarado pelos profetas já se cumpriu na história, e outros escritos, outras profecias ainda estão para se cumprir. Todos os profetas, tanto os maiores quanto os menores, profetizaram, falaram a respeito de Jesus, a respeito do Messias. Quando nós lemos os escritos proféticos, nós conseguimos achar ali quem seria o Messias, ou como reconhecer quem seria esse enviado de Deus para salvar a toda a humanidade. O ministério profético continua vivo, ativo nos dias de hoje. Na igreja hoje ainda existem profetas, homens e mulheres que Deus levanta como voz no meio do seu povo, tanto para interpretar aquilo que aconteceu na história no passado, quanto para trazer conselhos para o presente, como também para falar a respeito daquilo que virá no futuro. É claro que esse é apenas um resumo. Nos próximos programas eu vou falar um pouquinho mais sobre o dom profético e sobre a profecia nos nossos dias, mas só explicando mais uma vez, profetas maiores e menores não tem a ver com o tamanho do ministério dos profetas, mas sim com a quantidade de registros que nós temos das suas profecias. Os maiores livros, profetas maiores. Os menores livros,
profetas menores. Se você também tem uma dúvida, envie a sua dúvida para mim lá no meu Instagram, @leocapochim, ou então coloque a sua pergunta lá nos comentários dos meus vídeos do YouTube. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o próximo programa.